Construir uma constelação é ligar os pontos dos acontecimentos que saltam do passado para o presente e que neste instante se congelam enquanto imagens. É fazer conexões do passado com o presente, é construir mônadas e túmulos. É reconhecer os passados que já não existem mais, porém que um dia existiram e que neste instante saltam diante dos nossos olhos e ecoam vozes na atualidade. Pensar a violência de Estado não é somente jogar uma luz sobre o passado, é olhar os acontecimentos que se lançam ao presente, é narrar a história dos derrotados, dos marginalizados, daqueles que tiveram suas narrativas roubadas pelos vencedores. Olhar esses eventos enquanto uma constelação composta por diversas imagens é atualizar o tempo, é fazer história. Esperança Garcia foi uma mulher escravizada no Brasil no século XVIII que trabalhava para padres jesuítas. Contudo, com a expulsão dos padres pelo Marquês de Pombal, Esperança passou a trabalhar para o governo da província do Piauí. Ao contrário da maioria dos sujeitos escravizados desse período, Esperança era alfabetizada, e em 1770 ela escreveu uma carta ao presidente da província denunciando os maus tratos físicos que sofria. Há uma grande trovoada de pancadas em um filho meu, sendo que uma criança lhe fez extrair sangue pela boca. Em mim, não posso explicar, que sou um colchão de pancadas, tanto que caí uma vez sobrado abaixo. Por misericórdia de Deus, escapei. Sábado, 28 de novembro de 2015. Roberto, Carlos Eduardo, Clayton, Wilton e Wesley passaram o dia no parque para comemorar o primeiro salário de um deles. Os 5 amigos de infância entraram em um carro. Por volta das 21 horas, foram abordados por 4 policiais militares. Naquela noite, 111 tiros foram disparados contra os 5 jovens, todos negros, sob gritos de protesto dos meninos que suplicavam: "Não atire, somos moradores." A imagem de terror causada pela violência policial se materializou em um carro desfigurado, ensanguentado e sem vida. Na tentativa de se livrarem de um julgamento, os policiais plantaram uma arma na cena do crime. Os eventos desse fatídico sábado ficaram conhecidos como Chacina de Costa Barros. Naquela noite, os 5 jovens não foram as únicas vítimas. Posteriormente, suas famílias adoeceram e perderam suas vidas também. Enfermeiros foram até a minha casa me pegar e me levaram em uma ambulância. Quando cheguei no quarto, disse que queria ir ao banheiro para poder fugir, mas nos vigiavam. Nos colocaram um cadeado para que não fugíssemos. Levaram minha filha. As mulheres tinham medo e choravam. Entre 1990 e 2000, nas regiões mais pobres do Peru, centenas de milhares de mulheres indígenas foram vítimas de esterilização forçada como parte do chamado Programa Nacional de Planejamento Familiar, da ditadura de Alberto Fujimori. Uma dessas mulheres foi Ruth Zuniga, que relata as ameaças que sofria para que comparecesse ao centro de saúde. No dia 2 de outubro de 1992, 111 pessoas foram mortas, segundo dados oficiais do governo de São Paulo, no massacre do Carandiru. Organizações de direitos humanos, famílias e ex-apenados falam que este número não é real e que pode passar de 200 pessoas mortas, já que diversos presos nunca mais foram vistos após esse dia. O que começou como uma briga entre 2 facções acabou como uma das maiores tragédias do sistema penitenciário brasileiro. A força de policiais militares, comandados pelo general Biratã Guimarães, entrou no presídio com armamento pesado e munição letal. 300 policiais entraram no presídio, onde, segundo Oswaldo Negrini, perito criminal responsável pelo caso, foi atestado que não houve confronto entre policiais e detentos. Entre os corpos das vítimas do massacre, foi possível encontrar diversos com as mãos esticadas para cima ou na cabeça, como sinal de redenção. Apenas 26 detentos dos 110 mortos estavam fora das suas celas no momento em que a polícia entrou. Em apenas 20 minutos, a situação foi controlada pela força policial, e as cenas encontradas por guardas carcereiros após a intervenção foi de absoluto terror. Corredores inundados de sangue das vítimas, sobreviventes gravemente feridos e mutilados, deitados no chão do pátio suplicando por ajuda, junto com uma grande pilha de corpos. Nenhum policial morreu no massacre. Hoje, 27 anos após a maior matança sob custódia do Estado no período democrático, nenhum policial foi condenado. Ao longo de sua carreira política, Jair Bolsonaro demonstrou repetidas vezes desprezo pela democracia e pelos direitos humanos. Em entrevistas em 1998, defendeu Augusto Pinochet e Alberto Fujimori como exemplos a serem seguidos. No ano seguinte, declarou-se favorável à tortura e disse que, por meio do voto,
não vamos mudar nada. À época, afirmou que, caso fosse presidente, não tinha dúvidas de que fecharia o Congresso e daria um golpe. Bolsonaro também defende a tortura e a ditadura brasileira. Em 2008, chegou a afirmar que o erro da ditadura foi torturar e não matar. Em 2016, durante o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, Bolsonaro dedicou seu voto a Carlos Alberto Brilhante Ustra. Memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, ex-chefe do DOI-CODE e notório torturador. Em 2019, já na presidência, afirmou que Ustra era um herói nacional. No dia 13 de junho de 2019, Javier Matias da Rue foi apresentado como o 130º neto recuperado pelas avós da Praça de Maio. Javier foi apenas um dos cerca de 500 bebês filhos de presos políticos sequestrados pela ditadura argentina. Durante o regime, havia uma lista de casais apoiadores do governo que receberiam crianças cujos pais fossem presos. Entre os dias 8 e 10 de dezembro de 1977, Alfredo Astiz, então oficial da Marinha Argentina, foi responsável pelo sequestro de 12 pessoas da Igreja de Santa Cruz, em Buenos Aires. Uma das vítimas foi Azucena Villaflor, fundadora das Avós da Praça de Maio, grupo que havia sido recém-fundado com o objetivo de denunciar o regime e encontrar os desaparecidos políticos. Ela e 2 monjas francesas foram vítimas de voos da morte, onde pessoas eram torturadas e posteriormente lançadas vivas de aviões ao mar. Alfredo Astiz, por sua notória atuação em torturas, prisões ilegais, assassinatos e sequestros, ganhou o apelido de Anjo Loiro da Morte. Em outubro e novembro de 2019, o Chile foi palco de protestos generalizados. Entre as causas centrais está a atual Constituição chilena, fruto do regime ditatorial de Augusto Pinochet. Esta Constituição foi aprovada em um plebiscito realizado sem observadores externos e durante um dos regimes mais violentos entre as ditaduras do Cone Sul, no qual qualquer crítica ao governo Pinochet era duramente reprimida e o medo era usado enquanto instrumento de dominação. Em 24 de outubro de 1975, Vladimir Herzog, então diretor de jornalismo da TV Cultura, foi chamado ao DOI-CODE de São Paulo com o pretexto de prestar esclarecimentos sobre suas ligações com o Partido Comunista Brasileiro. No dia seguinte, Herzog foi morto. Na época, a versão oficial do DOI-CODE era de que o jornalista teria cometido suicídio por enforcamento, ainda que a foto divulgada explicitasse a impossibilidade disso ser verdade. Jornalistas que também estavam presos ali relatam que Herzog teria sido torturado e morto. Anos depois, o legista Harry Shibata admitiu ter assinado o laudo de necrópsia sem examinar ou ao menos ver o corpo. No dia 11 de setembro de 1973, o Palácio La Moneda, sede da presidência da República do Chile, foi cercado e invadido pelo exército chileno. O presidente Salvador Allende foi morto e o general Augusto Pinochet, com o apoio dos Estados Unidos, deu início a uma das mais sanguinárias ditaduras da América Latina. Além do cerco à La Moneda, também aconteceram outros ataques simultaneamente. Um deles, a Rádio Corporación, cujo radialista anunciou: Aviões da Força Aérea Chilena atacaram o prédio da Rádio Corporación. Isso significa que é preciso contar com lutas em todas as fábricas. O importante nesse momento, camaradas, é que o povo esteja unido. Venha o que vier. Cada fábrica, cada latifúndio, cada bairro pobre deve transformar-se numa fortaleza popular. Mas temos de manter a tranquilidade, pois somente assim poderemos estar preparados para o que vier. Apesar de tudo isso, temos de manter a cabeça fria e o coração quente. Com o ato institucional número 5, a ditadura brasileira chegava à sua fase mais violenta, iniciando o período de maior repressão política da ditadura. Houve sistemático uso de tortura física e psicológica por parte de agentes do Estado contra aqueles que eram presos por fazerem oposição ao regime. Entre os métodos utilizados estavam os espancamentos, choques elétricos, afogamentos, pau de arara, queimaduras, estupros e tantos outros. Uma das vítimas foi Cecília Coimbra, presa 1 ano depois da promulgação do AI-5. Ela, seu marido, seus 3 irmãos e uma cunhada foram levados. Fui torturada não só com choque elétrico, mas fui levada para ver meu marido sendo torturado. Fui submetida a simulação de afogamento e fuzilamento.
Isso foi há 48 anos, mas parece que foi ontem. Há marcas que podem não estar aparentes, mas ficarão conosco a vida inteira. Domingo, 10 de novembro de 2019. O comandante das Forças Armadas da Bolívia, contrariando as leis do país, fez um pronunciamento televisivo no qual recomendava ao presidente, Evo Morales, que renunciasse ao cargo, sob pretexto de pacificar o país. Pouco depois, o próprio presidente veio à televisão anunciar sua renúncia. Decidi, escutando meus companheiros, renunciar ao meu cargo da presidência. Lamento muito esse golpe cívico e de alguns setores da polícia que se juntaram para atentar contra a democracia, contra a paz social, com violência, com amedrontamento, para intimidar o povo boliviano. Quero dizer-lhes, irmãs e irmãos, que a luta não termina aqui. Vamos continuar com essa luta por igualdade e paz. Uma constelação da violência de Estado é necessária. Olhar os pontos que ligam essas mais diversas imagens e as unificam é uma tarefa difícil, mas crucial a todos. O que podem nos dizer os sujeitos esquecidos? O que os ecos de suas vozes suplicam nos dias atuais? Precisamos compreender a violência de Estado ligada a uma ideia de progresso e de modernidade. As atrocidades cometidas ao longo da história são justificadas pelos vencedores em prol desses ideais. Da escravidão às ditaduras, nossa sociedade é cravejada por traumas. Juntar as imagens que demonstram não apenas esses processos e marcos, mas suas reverberações e sequelas, é olhar para a história de outra forma. Precisamos ser contemporâneos ao nosso próprio tempo, criando distanciamento e observando com um olhar atento e crítico. Percebendo os saltos que o passado dá em direção ao presente e os capturando. É preciso frear o trem da história, que segue em sentido ao progresso, e olhar os corpos, os mortos e os esquecidos. Como disse Walter Benjamin, o dom de atear ao passado a centelha da esperança pertence somente àquele historiador que está perpassado pela convicção de que também os mortos não estarão seguros diante do inimigo se ele for vitorioso, e esse inimigo não cessa de vencer.